pedia para calcular a área e pedia para calcular o volume. Então, vamos lá. Então, para calcular a área, então, montamos essa integral, né? Só para recapitular. Como a nossa região é essa aqui, né? Ela não está fechada aqui, né? Ou seja, ela tudo isso aqui e isso aqui vai até quando Deus quiser. Tá. Até os confins do universo. Então, o que acontece? Nós temos essa integral, que começa em 1 e vai até mais infinito. Bom, essa integral que a gente já fez na semana passada. Não, semana passada a gente fez 1 sobre x, né? E aí nós temos dx sobre x, a integral de dx sobre x é logaritmo de x. E aí, então, nós temos logaritmo de b menos logaritmo de 1. Logaritmo de 1 nós conhecemos, não vamos gastar pilha da nossa calculadora, né? Vamos economizar as baterias, né? Isso, o logaritmo de 1 é 0. Então, sobrou apenas o logaritmo de b. E o que acontece quando b vai para o infinito e o logaritmo, né, no dentro do logaritmo? Para isso, nós vamos olhar para o gráfico do logaritmo, né? Então, o gráfico do logaritmo é assim. Ele é mais lento, mas o que acontece? Se o x vai para o infinito, esse logaritmo aqui vai para o infinito também, só que de uma forma mais lenta, mas vai para o infinito. Então, tá? Esse aqui é o ln de b. Então, ele vai para o infinito, vai mais lento. Também é só lembrar o seguinte, se eu pego log na base 10, tá? Log na base 10 é 1. Por quê? 10 na 1 é 10. Se eu pego log na base 100, na base 10 de 100, é 2. Por quê? Porque 10 na 2 é 100. Log na base 10 de 1000 é 3. Por quê? Porque 10 na terceira é 100. É 1000, né? Então, o que acontece? Conforme eu vou aumentando o B, a resposta do log também vai aumentando. Mas ela demora para aumentar, né? Essa característica do logaritmo, né? O logaritmo consegue compactar os números. Mas ele demora para crescer. Mas ele vai crescer. Né? Lentamente, mas ele cresce. Então, a área aqui ela é indefinida. Veja, se o b vai para o infinito, o logaritmo de b também vai para o infinito. Tá? Então, não temos área. Tá? A integral é divergente, portanto, não é possível mensurar a área. Ou seja, não tem área para essa região. Eu não vou conseguir lajotar essa região, essa área. Tá? Cimentar. Não dá. Não dá. Por quê? Porque é o tamanho do universo. Então tá. Agora vamos partir para o volume. Né? Então, aí, quando a gente vai para o volume, então aí nós vamos ter, né, a nossa... Isso aqui tem um nome, a famosa trombeta de Gabriel. Né? Então, essa é a trombeta. Né? Então, essa famosa trombeta de Gabriel. E aí, o que acontece, né? Se eu for girar em torno do eixo das abscissas, né? Então vai ficar π. Qual é a fórmula do volume? A fórmula do volume é π. Vai ser a integral de 1 a mais infinito, de 1 sobre x ao quadrado, dx. Então, ficou 1 sobre x, tudo isso elevado ao quadrado, então ficou 1 sobre x ao quadrado. Né? E aí, o que acontece? Então, nós temos que resolver essa integral. Essa integral que a gente sabe que então, vai ficar limite de 1 até b de dx sobre x, limite de 1 até b de x ao quadrado dx, e nós resolvemos essa integral na semana passada já, né?
E nós vimos que essa integral ela converge. Tá? Então vai ficar x elevado a menos 1 sobre menos 1. Ficou menos b mais 1, se o b vai para o infinito, então o 1 sobre b vai para 0. E, portanto, o meu volume da trombeta de Gabriel é π, é um volume finito. Ou seja, né, nós podemos encher de água a trombeta. E ele vai encher e nós vamos ter. Né, vamos supor que a minha escala seja decímetros. Então, eu consigo colocar 3,14 litros de água dentro da trombeta. Né? Então, mas a seção é infinita. Por isso que essa questão ela é interessante, porque ela é se diz um paradoxo, né? Ela tem uma situação conflitiva, ou seja, a área de seção ela é infinita, mas eu tenho um volume, né? O volume dela está lá, bem definidinho. Né? A gente consegue encher a trombeta de água, né? Não vai caber toda a água do mundo lá dentro. E ainda sobrar espaço. Né? Mas a área de seção é infinita. Tá? Então, essa é um paradoxo. É bem interessante. Tá? Um exercício bem... Vocês veem, é uma coisa bem simples. Tá? Bem simples. Uma figura bem fácil e umas integrais que não são nem pouco do outro planeta. Tá. Aqui nós vamos começar a tratar de algumas aplicações da integral imprópria. A integral imprópria, né, ela surge, né, ela é no nosso cotidiano, né, ela nos ajuda a ler a realidade do mundo, basicamente quando nós estamos falando de probabilidade, né, probabilidade estatística. E quando a gente fala de probabilidade, nós vamos falar de teoria estatística. Né? Para você pegar, né, mensurar que dentro de uma amostra, tá, você consegue estimar uma proporção, e essa proporção, né, ela é significativa dentro dessa população, né, nós precisamos de probabilidade. Certo? Então, se os passam bem feitos, as probabilidades, né, da estimação, né, geralmente elas são de alta qualidade. Então, essa teoria probabilística ela descreve o mundo hoje. Né? Você pega uma pesquisa eleitoral, já que está em moda, ela tem um fator probabilístico. Né? Ela não é um valor exato, é uma probabilidade, é uma variável aleatória. Né? E assim, por ser uma variável aleatória, pelo fato de ter, né, margens de erro e intervalos de... Não é assim. Ela diz uma coisa antes, que é a credibilidade, 95% de credibilidade. Né? Esses 95% se refere a uma probabilidade. E essa probabilidade, geralmente, de uma variável contínua, está relacionado ao cálculo de uma integral. Então, quando vocês fizerem, ou já fizeram a disciplina, eles vão falar para vocês que a variável contínua, ou melhor, qualquer variável aleatória, ela tem uma função de distribuição de probabilidade. Essa função de distribuição de probabilidade, né, a densidade de probabilidade, ela serve para calcular uma probabilidade. No caso da variável contínua, uma probabilidade ela é definida por uma integral. Né? Ou seja, você vai calcular a probabilidade do x estar entre A e B, né, a partir dessa integral. Bom, então esse aqui é um papo de probabilidade que vai nos interessar apenas o cálculo integral. Tá? Não o assunto probabilidade, que isso é daquela aula, não da nossa. Então, por exemplo, para determinar um tipo de bateria,
a função densidade e probabilidade de que x horas seja o tempo de vida útil de uma bateria, né, escolhida ao acaso, é dada por essa expressão, né? Ou seja, uma distribuição exponencial. Então, o tempo de vida útil de uma bateria ele é dado por uma distribuição exponencial, como se diz lá. Né? Então, para calcular a probabilidade, né, nós vamos precisar de integrais. Então, ache a probabilidade de que uma bateria escolhida ao acaso tenha uma vida útil de entre 15 e 25 horas. Né? Ou seja, o meu x é o tempo em horas e a densidade de probabilidade é dada por essa expressão. Então, dessa maneira, a probabilidade, né, conforme foi dito no slide anterior, né, ou seja, o conhecimento para resolver esse problema foi dito no slide anterior. Né? A probabilidade para que a bateria dure entre 15 e 25 é, né, a integral de 15 a 25, né, de 1 sobre 60, né, e na menos x sobre 60. Então, isso quem disse foi o slide anterior. Tá? Então, tá. Então, dessa maneira, nós temos o seguinte, né? Então, essa probabilidade vai ficar 15/60, resolvendo a integral, né? Ou seja, 1 sobre 60 veio para fora da integral, né? Então, vamos botar aqui. 1 sobre 60 veio para fora da integral. Se eu resolvo esta integral aqui, né? Se eu resolvo a integral e na menos x sobre 60, o que vai acontecer? O meu u vai ser menos x sobre 60. O meu du vai ser quanto? Menos dx sobre 60. Então, para eu ter um dx aqui, eu vou ter que multiplicar dentro da integral por menos 1 sobre 60. Então, se eu multiplicar por menos 1 vezes 60, né, isso tudo aqui eu troco por du. Então, se eu multipliquei menos 1 sobre 60 aqui, eu vou multiplicar por menos 60 lá fora. Nenhuma grande novidade. Isso aqui vocês já estão calejados lá desde a 12ª aula, se não me engano. Né? Então, vai ficar menos 60, integral de e na menos x sobre 60. Menos x sobre 60 é u, du. E, portanto, então, o nosso resultado é esse aqui. Tá? Então, isso é de uma integral uma integral por substituição. Muito bom. Então, o que acontece? Então, o que eu tenho? 1 sobre 60 vezes menos 60, isso aqui vai ficar menos 1. Né? Vai ficar menos 1. Agora, no lugar do... então, eu vou fazer. No lugar do x, eu vou botar 25. No lugar do x, eu vou botar 50 e vou fazer a continha. Né? E aí, depois disso, é problema de calculadora. Problema de calculadora. Quando a gente faz na calculadora, nós vamos encontrar aproximadamente 0,11. Ou, como é uma probabilidade, isso aqui é 11%. Né? Então, é 11%. A probabilidade ela pode ser apresentada como uma porcentagem. Né? Então, dentro do problema, né, uma bateria escolhida ao acaso tem 11% de chance de ter vida útil entre 15 e 25 horas. Tá. Muito bom. Então, um probleminha de integral bem simples. Agora,
Aí vem aquelas perguntas, e se pelo menos? O que é pelo menos? Né? Pelo menos 50. Se é pelo menos 50, então quer dizer que pode 55? Pode. Né? Pelo menos é 50. 55 é maior que 50. Pode 60? Pode. Pode 500? Pode. Porque é pelo menos 50. Então pode 500. Pode 5 mil? Pode. Então, para ser pelo menos 50, vai de 50 até não sei quanto. Até não sei quanto. Né? Então, pode. Então tá. Então o que acontece? Então a gente tem uma integral imprópria. Né? Uma integral imprópria. Então, essa integral imprópria, resolvendo ela da mesmíssima maneira como nós estávamos resolvendo, né? Então, aqui nós resolvemos ela da mesma forma como nós resolvemos na parte anterior do problema, né? E então nós vemos o seguinte, né? Então, aí nós temos agora o B, então ficou E na menos B sobre 60, menos E na menos 50 sobre 60. Bom, esse menos aqui eu botei para fora, né? Ficou menos 60 vezes 1 sobre 60, ficou menos 1. Então, esse menos veio para fora. E o que acontece? Né? Aqui eu dei vários pulinhos, então vamos fazer direitinho. Né? Então, o que vai acontecer? Tem menos quem? Menos o limite de B indo para o infinito, né? De E na menos B sobre 60, né? Mais, né? Ou seja, o E elevado a menos 5 sextos, ele pode sair para fora porque ele é fixo, né? Se eu tenho 50 sobre 60, 50 sobre 60 equivale a 5 sextos também, né? Então, o que acontece? Esse limite aqui, né, nós temos um limite com expoente negativo. O expoente é negativo e o B vai para mais infinito, né? Então, aquilo que nós já estamos falando há algum tempo nessa aula. Então, o meu X, o meu B vai para infinito e o meu E na menos B, né? Ele pode ser dividido por 60, mas continua aquele sinal negativo ali em cima. Conforme o B vai para infinito, o meu exponencial vai para zero. Você pode pegar a calculadora e substituir o B pelos números que você quiser. Você vai ver que conforme o B vai crescendo, a resposta que vai aparecendo vai ser um número muito pequeno. Então, esse limite aqui vai para zero. Então, vai ficar zero mais E na menos 5 sextos. E dessa maneira, né, nós verificamos que a probabilidade da bateria durar mais que 50 horas é de aproximadamente 43%. Certo? Então, pode durar 75 horas? Pode, está aqui dentro. Pode durar 150? Pode, está dentro desses 43%. Está tudo dentro desses 43%. Certo? Bom, mas isso é um problema de probabilidade, não é nosso foco aqui na disciplina. Bom, vamos para o assunto do título da aula, simetria, né? O que é uma simetria? Simetria é quando eu tenho duas partes, eu pego, né, duas partes iguais, né? Eu divido algo e eu tenho duas metades iguais. Tá? Isso é uma simetria. Existem várias simetrias, né? Eu posso dividir, sei lá, em 3 partes iguais e ter 3 coisas exatamente iguais. Enfim, é uma definição intuitiva, né? Nós podemos ter várias definições matemáticas especificamente para uma simetria, mas é uma definição intuitiva. Quando se trata de funções, nós temos duas simetrias bem definidas, né?
simetria par e a simetria ímpar. Então, eu vou ter uma função que ela é par e eu vou ter uma função que é ímpar. Essas funções, essa distinção entre função par e ímpar, ela é bem importante. Quando nós, em algumas situações por aí, por exemplo, quem for trabalhar, sei lá, com ondas, com sistemas de sinais, tipo sinal de telefone, né? O tipo de onda, né? Então vai ter uma onda par, uma onda ímpar, e isso reflete na forma de fazer as contas, né? E tem outro ponto que é importante ressaltar, que uma função ela pode ser par, ela pode ser ímpar, ou ela pode ser nada. Não quer dizer que uma função que não é par tem que ser ímpar. Ela pode ser nada. Uma função que não é ímpar não é par. Ela pode ser nada. Tá? Ou seja, aqui não é um mundo dicotômico. Tá? Não existe essa dicotomia. Se não é isso, então é aquilo. Não. Se não é par, não quer dizer que vai ser ímpar. Tá? Então, mas o que é uma função par? Aqui nós temos 3 exemplos. A função cosseno é uma função par. Tá? A função x na n, sendo n par, também é uma função par. E a função e na x, na menos x ao quadrado, também é uma função par. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no nosso amiguinho GeoGebra. Então, se eu olhar aqui no GeoGebra, por exemplo, só para a gente sentir a função par, né? Eu disse ali que a função cosseno é par. Então, cosseno é par. Ó. Por que ela é par? Porque se eu pegar o eixo y, fizer aqui no cortar o eixo y, eu vou verificar uma simetria, né? Então, esse ponto aqui, ele está sobre o 1. Ele é o mesmo ponto que está sobre o menos 1. Esse ponto aqui, que está sobre o eixo x, é o mesmo ponto que está sobre o eixo x. Se eu pegar uma tesoura e recortar aqui e dobrar, eu recorto e dobro. As curvas, elas vão se encontrar perfeitamente. Tá? O que mais? A função e na menos x ao quadrado. Essa função aqui é importantíssima. É a nossa boa e velha curva gaussiana. Tá? Então, boa e velha curva gaussiana. Novamente, nós verificamos a simetria. Se eu recortar no eixo x, né? Ou melhor, se eu recortar aqui no eixo y e dobrar, as curvas vão ficar perfeitas. Sei lá, se eu pegar x na quarta, como é que é o gráfico do x na quarta? Mesma coisa, né? A parábola, né? A parábola, ela é uma curva simétrica. Se eu pegar x ao quadrado, temos uma linda simetria. Tá. E como nós verificamos que, se eu pegar uma função qualquer, como eu vou verificar que essa função ela é simétrica par? A partir dessa situação aqui, né? Por exemplo, se eu pegar, né? Eu tenho aqui, vamos supor, x ao quadrado. Então, se eu faço f de menos 5, por exemplo, aqui é um número. Elegi o menos 5 porque o menos 5 está na minha cabeça. Só por isso. Vou fazer a conta. Vai ficar menos 5 ao quadrado. E isso aqui deu quanto? Deu 25. Certo? Se eu pego o f de 5, o que acontece? 5 ao quadrado dá 25.
Então, o que nós verificamos? Que tanto faz eu pegar f de menos 5, que ele vai ser igual ao f de 5. Então, quando eu sorteei um número e verifiquei isto aqui, nós temos, então, uma função par. Certo? Então, tanto faz eu pegar f de menos 5 como f de 5, nós vamos ter o mesmo resultado, portanto, nós temos uma função par. Certo? Pois bem. A prova, sempre a gente fala em prova, no sentido de provar, tá? No sentido de, né, aquela história. Apresente as provas. Então, o correto, né? O correto, vamos falar matematicamente correto e também cientificamente falando correto, a gente não pode, aqui eu estou abrindo uma exceção, eu não posso pegar o 5, pegar um número. Eu teria que pegar, por exemplo, uma letra qualquer. Vou botar o B. F de B. O B é um número qualquer. Então, se eu pegar F de B e colocar no lugar do X, vai ficar B ao quadrado. Se eu colocar menos B no lugar do X, o que vai acontecer? Vai ficar menos B ao quadrado. Portanto, quanto é que é menos B ao quadrado? É B ao quadrado. Então, aqui nós provamos, né, de forma científica, sem achismo, sem o disse que disse, que a função é par. Né? Quando a gente escolhe um número e testa, ele pode estar certo ou não. Ou seja, fofoca. Aqui, coloquei uma letra, né? E nós verificamos que sim, não faz diferença, não tem problema. Certo? Então, essa é uma forma de provar que uma função é par. Tá. Vamos adiante. Vamos ver que horas são. Agora, se eu tenho uma função que ela é ímpar. Uma função ímpar, tá? Uma função ela é dita ímpar se ela cumpre essa exigência aqui. Nós vamos entender essa função ímpar. Vamos ver. Por exemplo, um exemplo de função ímpar é y igual a x ao cubo. X ao cubo é uma função ímpar. Por quê? Porque se eu pegar esse quadrante aqui, fizer um recorte aqui, recortei aqui e recortei aqui. Peguei o terceiro quadrante, recortei ele e colar ele no primeiro quadrante, nós vamos ter as curvas uma sobre a outra. Ou seja, esta curva aqui vai estar exatamente sobre essa curva aqui. Tá? Então, se você, por exemplo, entra com, vamos ver, você entra com, se você entra com 2, o ponto vai ser 8. Mas se você entra com menos 2, o ponto vai ser menos 8. Ou seja, esse ponto aqui está para esse ponto aqui. Então, essa é a simetria da função ímpar. Tá? Isso também vale, né, por exemplo, para y igual a seno de x. Né? A função y igual a seno de x, ela também é ímpar. Tá? Então, se eu cortar o terceiro quadrante e colar, ela vai funcionar perfeitamente. Né? Ou seja, aqui ela está para cima,
aqui ela está para baixo. Aqui ela está para cima, aqui ela está para baixo. A gente repara que existe uma simetria. E a outra clássica seria a tangente, mas vou botar a tangente, que a tangente ela é mais... Função tangente. Função tangente ela tem essa característica, né? Ela tem uma assíntota em π sobre 2. Mas se eu olhar, por exemplo, aqui, né? Se eu olhar, fizer esse zoom aqui, novamente a gente vê o comportamento de ímpar. Ou, por exemplo, arco tangente, né? Arco, né? Arco tan. A arco tan também, ela é completamente ímpar. Tá. Mas aí vem de novo, como nós vamos deduzir, mostrar isso matematicamente, né? Nós vamos usar essa tática aqui. Então, por exemplo, se eu faço f de... pega um número, por exemplo. Por exemplo, se eu pegar a função tangente, f de π sobre 4. E f de menos π sobre 4. Se eu for fazer a tangente de π sobre 4, isso vai ser 1. Se eu for fazer a tangente de menos π sobre 4, isso aqui vai ser menos 1. Então, o que aconteceu? Eu troquei o sinal e a resposta ficou com o sinal trocado. Né? Se eu pegar o f de x igual a x ao cubo, o que acontece? Então, se eu pegar f de b, eu vou ficar com b ao cubo. Se eu faço f de menos b, eu vou ficar com menos b ao cubo. E isso aqui, então, vai ficar menos b ao cubo. Então, prova-se isso aqui. Certo? Claro que nem sempre isso aqui dá para fazer, né? Isso aqui é fácil de fazer e enxergar quando nós estamos tratando de funções polinomiais. Mas assim, gente, aqui eu tratei dos principais exemplos, tá? Os demais exemplos, as demais situações, né, que possam acontecer em situações práticas, vocês vão enxergar, vai ser dito isso, vocês vão enxergar isso no olho, tá? Bom, deixa eu ver. Ele, de novo, não deu aviso, né? Eu estou cuidando aqui da hora e eu sei que ele não deu aviso, porque agora ele deveria estar dando o aviso. Tá. Então, nós vamos fazer agora então, mais um intervalo. Eu vou deixar para vocês pensarem nessas funções aqui. Vocês pensem nela e aí nós retornamos às 9h20 daí, certo? 9h20 nós retornamos, tá? De novo, o Zoom não me avisou que eu tinha parado. Eu vou postar para vocês já esse material lá para vocês darem para vocês verem as funções, mas seria bom vocês printarem, né, a tela. Se vocês printarem a tela para vocês tentarem fazer esse exercício aqui, certo? Printou? Feito? Então, até daqui a pouco. 9h20.